Atualidades em dor lombar, dor cervical e hérnia de disco. Esse é o tema da live de hoje, domingão, 10h44. Tem que gostar muito para fazer isso aqui, tá? De antemão, eu vou deixar fixado aqui nos comentários para quem entrar já ver o tema. E se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta relacionadas ao tema, vocês podem deixar aqui nos comentários ou aqui nessa interrogaçãozinha aqui embaixo no canto inferior direito. Tem uma interrogação, um balão, você pode mandar sua pergunta aqui, que a qualquer tempo a gente vai parar para responder, beleza? Então, estávamos acompanhando ali o jogo do Flamengo, o jogo do Palmeiras, mas enfim, vamos ao que interessa agora, tá? Pessoal, eu estava montando algumas aulas aqui para o programa, para a formação BeExpert, e a gente atualizou algumas aulas, principalmente aquelas de coluna, né? Então a gente vai responder alguns questionamentos aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 11 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 pessoas diferentes. Atendi apenas 45 dias na modalidade do plano de saúde e depois desses 45 dias, graças a Deus, atendi particular e de lá para cá só tenho atendido particular, tá bom? Então, essa experiência, ela faz com que eu tenha insights de atendimento um a um. Então, se você me jogar numa clínica, onde essa clínica tenha basicamente 30 atendimentos para ser feitos a cada 30 minutos, a cada hora, eu vou ficar perdido sem saber o que fazer. Então, o pessoal que atende plano de saúde aí, eles têm esse discernimento de atender várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acredito que é uma fase que é necessário que o fisioterapeuta passe por isso para ganhar experiência, para entender o que é um tratamento efetivo, o que é um tratamento paliativo, o que é um tratamento que vai demorar para ter resultado, e que quando passa essa fase, ele comece a atender particular ou até coloque um sistema para atender plano de saúde, mas com mais efetividade, com mais qualidade. Principalmente nesses três casos, né, de dor lombar, de dor cervical e de hérnia de disco. Então, primeiro ponto, quais são os sintomas da hérnia de disco? A hérnia de disco, ela é uma alteração no disco da coluna vertebral que pode apertar raízes nervosas que saem da coluna e vão para as pernas. Essas raízes nervosas, elas também podem afetar ligamentos, cápsulas articulares, tecidos gordurosos em volta da raiz do forame vertebral, que é o buraquinho pelo qual o nervo sai da coluna e desce para a perna, e desce para braço, e desce para outras regiões do corpo, beleza? Por que que eu tô te falando isso? Para você entender já de cara que apesar de você apresentar os sintomas, pode ser que sua dor não venha da hérnia de disco. Existem vários outros tecidos, além da hérnia, além do nervo ali, que podem provocar dor mediadas por nocicepção, tá bom? Então, quais são os sintomas? Basicamente, o paciente com hérnia de disco lombar, ele vai ter dor na lombar irradiada para glúteo, virilha, coxa, perna, até o pé. Pode ser que ele tenha formigamento e dormência, pode ser que ele tenha perda de força nas pernas, perda de força nos joelhos. O paciente com hérnia cervical, ele vai ter dor no pescoço, dor no trapézio, dor na escápula, dor no ombro, dor no braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Pode ser que ele apresente dormência, pode ser que ele apresente formigamento. Pode ser que ele apresente agulhadas, choques, sensações bem diversas que são provocadas por esses tecidos que saem ali da raiz nervosa. Por que que eu estou te falando isso? Para que você entenda que se sua dor é só no pescoço ou se sua dor é só na lombar, muito provavelmente a sua dor não está vindo da hérnia de disco, mesmo que você tenha uma ressonância magnética dizendo que você tem uma hérnia. Isso mesmo. Pode ser que a ressonância tenha achado uma coisa que sempre esteve ali, mas nunca manifestou sintomas e por coincidência, quando você teve episódio de dor, você bateu na emergência, fez uma ressonância e a ressonância encontrou a hérnia e julgou que aquela hérnia era a causadora do seu sintoma. Então a gente precisa diferenciar quando de fato a hérnia é a causa do sintoma do paciente e quando não é. E estatisticamente, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar que apenas 4% dos casos de hérnia de disco são predominantemente causadores do problema. E desses 4%, cerca de 2 a 1% vai precisar de cirurgia. Os outros vão precisar de bloqueios, vão precisar de medicações, vão precisar de outros tratamentos. Mas 96% dos casos são resolvidos com movimento. E aí não importa se o movimento está sendo prescrito pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, se são exercícios domiciliares. A propósito, a gente está aqui com um artigo muito interessante
que é sobre dor, mas a dor é no joelho, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês e vou extrapolar os dados desse artigo para 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 hérnia de disco e dor na coluna, porque é basicamente a mesma coisa que os artigos falam. Então, basicamente, esse paper pegou 879 pacientes e esses 879 pacientes foram divididos em quatro grupos. Um grupo recebeu fisioterapia padrão, mais exercícios domiciliares, mais aconselhamento por mensagem de texto. O outro grupo, fisioterapia placebo, ou seja, fisioterapia falsa, exercícios domiciliares e mensagem de texto. O terceiro grupo recebeu exercícios domiciliares mais mensagem de texto. E o quarto grupo recebeu apenas exercícios domiciliares. No final do acompanhamento para 3 meses, 6 meses e um ano, o grupo que recebeu exercícios domiciliares melhorou da mesma forma que os outros. O que é que eu quero dizer com isso? Que as mensagens de texto encorajando a prática regular dos exercícios, a fisioterapia especializada, né, a fisioterapia placebo, não adicionaram benefícios a quem já faz um programa de exercício domiciliar. Então, para você aí que entrou de paraquedas aqui na live e tá na dúvida se a fisioterapia funciona para hernia de disco, esse artigo traz a resposta. Apesar do artigo ser sobre joelho, tem artigos sobre coluna falando a mesma coisa, tá? Basta que o paciente não seja sedentário, basta que o paciente tenha um estilo de vida corretinho, batendo a cota de água, se alimentando bem, dormindo legal, controlando o estresse, fazendo exercício físico, ficando um tempo prolongado de pé, subindo andares de escada ao invés de pegar elevador, pagando de 7 a 10 mil passos no dia para estar no nível de atividade muito bom, que esse paciente tem muito pouca chance de ter crises de hérnia de disco, tá? Então, os exercícios domiciliares já quebram uma outra questão. Qual que é a outra questão que os exercícios domiciliares quebram? O medo do paciente fazer tratamentos online. E aí, você que está me assistindo aí, ao vivo, ou está me assistindo aí no privado, você tem medo de que a fisioterapia online não funciona? Você tem a crença de que fisioterapia só funciona se for presencialmente, porque o fisioterapeuta tem que te fazer massagem, terapia manual, agulhas de dry needling ou de acupuntura, eletroterapia, choque, laser. Pois é, esse artigo quebra vários paradigmas. Se eu te disser que essas intervenções, quando adicionadas a um programa de exercícios domiciliares, não aumentam o benefício do seu tratamento, você acredita? Pois é, exatamente. Se você for na fisioterapia por teleconsulta, o fisioterapeuta vai te passar os exercícios corretos para o seu caso e você ficar fazendo em casa, você não precisa de mais nada, meu amigo. O tratamento é tão resolutivo como se fosse presencial. Mas vamos ao que interessa, né? Já falei dos sintomas da hérnia cervical, já falei dos sintomas da hérnia lombar. E vamos falar agora sobre qual a causa da dor na coluna vertebral e qual a causa da hérnia de disco. Bom, a literatura tem trazido que a genética interfere absurdamente na evolução das hérnias de disco. Então, se o seu pai, o seu avô tiveram crises de hérnia compatíveis com a ressonância, você tem grande chance de ter também. Só que eu te digo assim, a genética é apenas a predisposição. A epigenética é o que define se você vai ter a crise ou não. Se você tem um fator genético forte, mas fuma, bebe álcool, perde noite, se estressa pra caramba no trabalho, se estressa dentro do relacionamento, quer controlar tudo dentro do relacionamento, quer controlar tudo dentro do seio familiar, você tem um nível de estresse extremamente elevado, altos níveis de cortisol e um bloqueio na área do cérebro que libera os opioides, que são os controladores de dor. Por que que eu tô te falando isso? Porque muita gente acredita que é só pegar peso que faz mal, que é dobrar a coluna de um jeito errado que faz mal, que é corrigir a postura que faz mal. E na verdade o que faz mal é você ter um estilo de vida extremamente desregulado, né? Descontrolado. Então, além da genética, o sedentarismo, o tempo que você fica sentado, a exposição a elementos tóxicos, remédios podem alterar a forma como os discos se comportam para amortecer o movimento da sua coluna. Existem muitos mitos a respeito disso, a gente vai falar um pouquinho nessa live. Mas basicamente, o que é que eu posso antecipar aqui para você?
É, muita gente é proibida de correr, é proibida de agachar, é proibida de fazer quaisquer atividades de impacto por causa de hérnia de disco. Só que a literatura científica traz que quem faz essas atividades protege ainda mais a coluna. As elastinas, fibronectinas, proteoglicanos, os agentes imunológicos que agem ao redor do disco fazem com que aquele disco fique cada vez mais forte, cada vez mais denso e cada vez mais eficiente no amortecimento de impacto. Essa semana eu assisti a um vídeo de um campeonato de basquete com idosos 80 a mais. Caramba, imagine, eu fiquei vendo, eu vou gravar um vídeo essa semana sobre aquela trend atrasada, né? Era pra eu ter gravado há muito tempo. Sobre um fisioterapeuta versus 30 ortopedistas. Vai ser bastante interessante o vídeo, deve sair na quarta-feira. Fiquem atentos aí na rede social. Eu fiquei imaginando vários ortopedistas na plateia assistindo aquele jogo de basquete, né? Porque idosos pulando, aterrissando, arremessando, e os ortopedistas com aquelas crenças, né, que não pode fazer impacto, de que não pode pular, não pode agachar, de que não pode correr, de que usar o braço acima da cabeça seria ruim. Então, isso aí seria extremamente engraçado, né? Então, voltando ao ponto, pessoal, além desse fator genético, a gente tem o sedentarismo, o álcool, o tabagismo, o nível de reatividade e o estresse, já falei, posições mantidas que você fica. Por exemplo, eu trabalho sentado, fazendo teleconsulta. Eu trabalho sentado no consultório fazendo consulta presencial. Eu levanto para mostrar os movimentos aos pacientes. Mas e é periódico, né? A cada hora eu estou mostrando o movimento para outros pacientes. Mas imagina um dentista que tá no mocho o tempo todo, levanta para receber o paciente, senta no mocho, fica ali dobrado, curvado o tempo todo, abrindo a boca. Se você pegar 1.000 dentistas e fizer ressonância em 1.000 dentistas, você vai achar 930 hérnias de disco e alterações estruturais, porque é um arquiteto, advogado, trabalhadores de escritório que ficam sentados prolongados, geram alterações e deformidades no disco intervertebral e na coluna. Só que essas alterações não necessariamente vão causar impacto na funcionalidade e na dor, a não ser que todos aqueles outros fatores que eu citei estejam colaborando também. Então, um fator isolado só não dá para a gente bater o martelo que é o causador da dor do paciente, entende? Então, quando devo me preocupar sobre a gravidade da minha dor cervical, da minha dor lombar ou da minha hérnia de disco? Vou te dizer agora. Responde essas perguntas aqui para mim. Você tem perda de peso sem razão desde quando a crise de coluna apareceu, seja no pescoço ou na lombar? Você tem febre junto com a dor? Você sofreu trauma, queda ou acidente que justifique o aparecimento da dor? Você, é, é, você tem incontinência urinária ou fecal? Você tá com anestesia na região genital? Não sente o testículo, o pênis, a vagina, a parte interna da coxa? Bom, se você não perdeu peso sem motivo, não tem febre junto com a dor, não sofreu trauma que é do acidente que justifica o aparecimento do sintoma, não tem incontinência urinária ou fecal, não tem anestesia em cela, que é esse último sintoma que eu falei, de anestesiar a região genital, é muito pouco provável que o seu problema seja grave, precise de uma cirurgia, precise de mais procedimentos. Porque essas são as perguntas especiais que fazem a gente suspeitar de fratura, câncer, infecção, né? Incontinência urinária ou fecal pode ser uma compressão, uma síndrome de Caldequina, que tá. A compressão nervosa pode ser uma mielopatia, né? Essa mielopatia pode estar gerando uma interferência no nervo que controla a urina, que controla as fezes. Então, o cara perde o controle do xixi, o cara perde o controle das fezes. Então, se você respondeu não para todas essas perguntas, é muito pouco provável que o seu problema seja grave. Se você respondeu não para todas essas perguntas, a probabilidade de você ter um problema de coluna que vai ser resolvido com movimentos é muito grande, muito grande. Se você respondeu não para todas essas perguntas. É claro que a avaliação musculoesquelética que a gente faz por teleconsulta ou presencial não vai contemplar apenas essas 5 perguntas.
Nós vamos fazer um exame neurológico rebuscado, um exame físico músculo-esquelético extremamente eficiente. A gente vai realizar testes de movimento para vocês, para saber se você responde a determinado movimento, a outro movimento, ou se não responde ao movimento, para determinar o seu diagnóstico. Ah, Caio, mas você não já falou que eu tenho hérnia de disco, que eu tenho dor lombar? Mas isso não é o diagnóstico da fisioterapia. Isso é o diagnóstico da ressonância, é o diagnóstico clínico, diagnóstico do médico. Um paciente com dor cervical pode apresentar 18 possibilidades diagnósticas na fisioterapia. Um paciente com dor lombar pode apresentar 18 possibilidades diagnósticas na fisioterapia. Um paciente com hernia de disco pode apresentar 18 possibilidades diferentes na fisioterapia. Então, você pode chegar para mim com hernia de disco, já tem meu diagnóstico, agora eu só quero comprar as 20 sessões que o médico disse que eu preciso. Tá errado. Primeiro, porque o médico não estudou fisioterapia. Segundo, porque, a depender dos testes de movimento, do exame físico, do exame neurológico, a depender das perguntas que eu vou te fazer, da avaliação clínica que a gente faz também, você pode ter um quadro de uma síndrome dolorosa crônica, você pode ter um quadro inconclusivo, você pode ter um quadro de restrição de movimento, você pode ter um quadro de bloqueio de movimento, de articulação estruturalmente comprometida, você pode ter um quadro pós-operatório, um trauma em recuperação, uma síndrome inflamatória, um aprisionamento de nervo periférico, entende? Se eu for me alongar aqui, a gente não termina hoje. Então, o seu diagnóstico é hernia de disco, assim como os 10 pacientes anteriores a você. Mas a apresentação clínica, a manifestação da sua hérnia, tem um conjunto de características totalmente diferentes. E é por isso que o tratamento não é igual para todo mundo. Só para você ter uma ideia, a gente tem um casal de pacientes lá no consultório que eles foram coagidos a comprar uma cama eletromagnética, uma cama super boladona que faz massagem, que faz campo eletromagnético, e a promessa do vendedor era que isso melhora dores na coluna e evita crises. O marido se deu super bem e a esposa se deu super mal com o colchão. Só pelo colchão você já entende que há uma individualidade nesse processo terapêutico, né? Por que que na fisioterapia vai ser tudo igual porque o médico te pediu 20 sessões? Não existe. Assim como eu não posso dizer qual remédio que você tem que tomar, porque eu não estudei farmacologia como médico, como farmacêutico, o médico também não pode dizer qual tipo de fisioterapia nem a quantidade que você tem que fazer. E por que que eu tô te falando isso? Porque a gente sabe que existem as guias de planos de saúde que te falam para fazer 10, para fazer 20, para fazer 30 e depois voltar no médico. Isso não existe. O que o médico teria que fazer é encaminhar você para uma avaliação fisioterapêutica. No fisioterapeuta, o que é que acontece? Muito paciente que chega para mim com guias de 30 sessões só precisam de 8 consultas. Outros pacientes que chegam com guias de 10 sessões precisam de 24 consultas. Então, tudo depende do conjunto de características que você apresentar, tá bom? Então, respondi, acho que respondi quando eu devo me preocupar em relação ao sintoma, né? O que o paciente precisa fazer quando estiver com sintomas? Vamos lá. Se a resposta é não para todas as perguntas que eu te fiz aqui, o que você precisa fazer é o seguinte: ir direto no fisioterapeuta. Antes de ir no fisioterapeuta, você pode esperar. Porque, por exemplo, se for o primeiro episódio da sua vida, pode ser que você não precise de tratamento. O primeiro episódio da vida leva cerca de 72 horas a 10 dias para começar a melhorar sozinho. Esse primeiro episódio da vida, em 6 semanas, 60% dos pacientes melhoraram e nem se lembram mais que tem dor na lombar. O primeiro episódio da vida ainda pode, depois de 6 meses, se resolver em mais de 86% dos casos. Então, se a gente reunir todas as pessoas do mundo aqui, e se todas elas estivessem nesse momento com dor lombar, em 6 meses, apenas 14% delas precisariam de tratamento. Entende? Então, agora, se não é o primeiro episódio da sua vida, e o primeiro episódio já passou de 3 meses, ou seja, sua dor é crônica, e o tempo esperando a história natural agir não foi suficiente para te melhorar, você precisa buscar um tratamento fisioterapêutico. O tratamento fisioterapêutico é, ele deve consistir em tratamentos ativos, tratamentos que você participa do processo, ou seja, você conversa, terapia cognitiva, para você entender como o problema funciona, o que fazer para melhorar e o que fazer para evitar a recorrência do sintoma.
Passada essa parte de conversa de terapia cognitiva funcional, onde você é exposto a determinados movimentos também, exercícios, você vai fazer exercícios ativos, coisas que você não precisa do fisioterapeuta para fazer. O cara vai te ensinar o que você tem que fazer para você fazer no consultório e para você fazer em casa. E aí ele vai te reavaliar com 72 horas, depois com 7 dias, depois com mais 7 dias e vai ficar a cada 7 dias te atendendo. A depender do seu diagnóstico, existem, por exemplo, pacientes que em 3 meses melhoram muito, outros que só em 6, outros que só em 1 ano. Tudo depende do caso, tá bom? É, uma outra coisa que a gente precisa entender. Por que que eu falo de tratamentos ativos? Porque a maioria dos tratamentos oferecidos por plano de saúde e pelos sistemas privados são tratamentos onde o paciente deita para receber técnicas. Deitar para receber técnicas chamamos de tratamentos passivos. Os tratamentos passivos envolvem terapia manual, eletroterapia, acupuntura. E aqui eu não estou dizendo que eles não funcionam, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eles são paliativos. Eles vão te melhorar momentaneamente. Cerca de 72 horas a 7 dias, provavelmente o seu sintoma retorne, porque você não participou do tratamento, você só recebeu técnica. Semana passada eu recebi um paciente que estava fazendo ozônio, oxigenoterapia hiperbárica. O cara entrava numa máquina, numa cápsula, ele brincou comigo que era a cápsula do tempo, e recebia oxigênio de altas pressões para acelerar a recuperação muscular e que isso recuperaria a força dele, recuperaria a hérnia de disco dele. Ele fez 6 consultas no intervalo de 4 meses. 6 procedimentos, né? E ele não melhorou nada. Porque ele estava, por mais tecnológico que pareça ser esse tipo de procedimento, que é até indicado para diabéticos que têm feridas não cicatrizadas, né? Mas foi utilizado para pacientes com crise de hérnia de disco. Então, pelo fato de ele estar deitado recebendo um procedimento, foi um fator que fez ele não melhorar. Então, quando a gente atendeu ele, a gente percebeu que ele só ia melhorar participando do tratamento, fazendo movimentos específicos. Então, o que que o paciente precisa fazer quando estiver com sintomas, caso ele não precise ir para o fisioterapeuta? Aí ele respondeu sim para alguma daquelas 5 perguntas. Ao responder sim, o exame físico e o exame neurológico, que é o que a gente faz na teleconsulta, na consulta presencial, eles vão estar positivos para determinados aspectos de movimento. E com esse exame físico positivo, ele precisa ir no ortopedista. Porque se ele respondeu sim para aquelas perguntas, existe a probabilidade de ele ter alguma coisa grave. Então ele precisa descartar essa probabilidade, entende? E aí é a pequena porcentagem, cerca de 4% dos pacientes em crise de coluna, que realmente precisam de abordagem médica, tá? E não fisioterapêutica. Então você precisa entender quando ir para o ortopedista e quando ir para o físio e quando você pode esperar e observar, porque seu corpo vai dar conta do processo. Beleza? Quais são os mitos existentes? Eu vou falar de vários mitos aqui, tá, pessoal? O primeiro mito é o do core treine, o segundo é o da postura, o terceiro é do fortalecimento, o quarto é do alongamento, o quinto é do ozônio e o sexto é da liberação. Vamos lá. Por que que treinar core é um mito para pacientes com dores cervicais, lombares e com hérnia de disco? Porque o treinamento do core, ele vai ativar a musculatura profunda do abdômen, o transverso abdominal, o longuíssimo do tronco e por aí vai. Quando esse paciente ativa demais a musculatura do abdômen, ele já antecipa a experiência de dor. Porque esse paciente, quando ele dobra a coluna, ele já dobra com medo. Ele já dobra com comportamento de evitação. Ele dobra com excesso de tensão muscular. Então, quando a gente compara pessoas sem dor com pessoas com dor, a ativação antecipada do abdômen como reflexo protetor já é muito alta nas pessoas com dor. Então não faz sentido a gente treinar o core, entende? Agora, os pacientes que relaxam o abdômen, que aprendem a desarmar a coluna para poder dobrar de forma fluida e naturalmente, são os pacientes que se recuperam mais rápido, tá? Então, core, treinamento do core para pacientes com dor crônica na coluna, hérnia de disco, é um contrassenso. Não é para ser feito e se for feito, pode agravar os sintomas e protelar, postergar a melhora do paciente. Mito da postura. Gente, eu tô em outro paper aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Outro paper.
Ó, vê só. Sit up to straight. Sit up straight. Time to reevaluate. Ó, Peter O'Sullivan, Kiro O'Sullivan e vários mitos de postura sendo quebrados nesse artigo. Por que eu tô falando deles para você? Porque você ficar corrigindo a postura, fazendo trabalhos como os conhecidos como RPG, como ISO Stretching, eles vão fazer com que você ative ainda mais a musculatura que já está tensa. E o fato de eu ficar elegante o tempo todo, imagine se eu estivesse na cadeira desde a hora que eu comecei essa live, o tempo todo elegante aqui com vocês. Eu já estaria ou não estaria com dor? Com certeza eu já estaria com dor, não é mesmo? Porque a musculatura não aguenta, a musculatura precisa relaxar. E a posição relaxada, ela não faz mal a não ser que ela seja prolongada. Então você precisa desarmar a postura e ter intervalos para sair da posição. Porque a posição mantida, mesmo relaxada ou elegante, ela é ruim para qualquer pessoa. A melhor postura é sempre a próxima. Então não tem isso de corrigir postura para melhorar a dor. Isso é um mito, pessoal. Mito, mito, mito. Terceiro mito, fortalecimento muscular. Gente, vê bem. Quando a gente compara a força de pacientes com dor versus pacientes sem dor, não há discrepâncias na força de pacientes com dor na coluna. O paciente com dor na coluna, ele não está fraco comparado ao paciente sem dor. Portanto, não há plausibilidade para que você fortaleça um paciente com dor na coluna cervical ou lombar, com hérnia de disco. Esse paciente, ele precisa relaxar aquela musculatura e ele precisa melhorar o movimento daquela articulação. Ele precisa de sensibilizar o trajeto do nervo que sai do pescoço e vai para o braço. Você entende o que eu estou falando? Então, são processos de neurodinâmica, são processos de desobstrução articular e são processos de relaxamento muscular. E não o contrário. As pessoas estão fortalecendo a musculatura dos pacientes com dor. Mas eu fortaleci, o meu paciente melhorou. Aí, quando você vai ver o efeito, o mecanismo pelo qual o paciente que fortaleceu melhorou, não é porque ele aumentou a força. O efeito, o mecanismo neurofisiológico, é que o movimento que fez o fortalecimento por tabela, ele agiu neurofisiologicamente no cérebro, liberando analgesia pelo bulbo rostroventral medial e pela substância cinzenta periaquedutal, estruturas do cérebro responsáveis por abrir a torneira e descarregar opioides endógenos, que são analgésicos naturais que o nosso corpo produz mediante a prescrição de exercício adequado. Mas quando a gente fala de um programa de fortalecimento, a gente está sendo completamente aleatório. Que a gente está testando se o paciente melhora. E se a gente pensar em fortalecimento, a força dos pacientes já é igual. Não tem por que a gente aumentar. Se a gente pensar em abdômen, é o mito do core. Eu vou fortalecer o abdômen para quê? Se o abdômen já é super travado no paciente que tem dor. Entende? Se você melhorou com fortalecimento, não foi porque você ganhou força. E se você piorou, pode ter sido porque você ativou musculaturas que já estavam tensas demais pelo reflexo protetor. Entende? Então, fortalecimento não é o programa de tratamento adequado para tratar dores cervicais, dores lombares e dores por hérnia de disco, tá? Quarto mito, pessoal: alongamento. Caio, como assim alongamento não é bom para minha coluna? Vou te explicar aqui agora. Deixa eu trocar essa luz aqui, que essa luz tá muito forte. Já tá tarde. Vamos abaixar um pouquinho a luz, né? Vamos desligar para ver? Vamos desligar para ver. Ficou bom assim. Ó, então vamos lá. Alongamento. Quando você tem uma dor na coluna por hérnia de disco, seja no pescoço ou na lombar, pense que o disco é como se fosse uma gelatina entre duas fatias de pão, tá bom? E aí quando você movimenta para frente, para trás, para o lado, para o outro, essa fatia de pão deforma a gelatina. Então, por exemplo, eu inclinei meu pescoço para a esquerda. Então, eu pressionei a gelatina aqui na ponta, a gelatina correu para cá. A pressão dentro da gelatina correu para cá. Não é que o disco saiu do lugar, mas dentro do disco o núcleo desviou para cá, porque eu fiz, ó, inclinação para a esquerda. Se eu fiz inclinação para a direita, a força dentro do núcleo desviou para lá, para o sentido contrário. Se eu olhei para cima, a força dentro do núcleo foi para frente. Se eu olhei para baixo, a força dentro do núcleo do disco foi para trás. Agora que você entendeu o mecanismo pelo qual
a ação de força da gravidade dos movimentos agem dentro do disco, você é capaz de entender por que o alongamento não atinge a região. Entende? O alongamento vai agir numa camada superficial da região da dor, que é a camada muscular. Então, o alongamento ele só vai ser indicado para quem tem encurtamento. E aí, Caio, mas quando eu inclino meu pescoço para a esquerda, eu inclino total. E quando eu inclino para a direita, eu estou travado. Não é porque esse músculo está encurtado? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é porque esse padrão de movimento articular está bloqueado por causa do núcleo do disco. Então, não é porque esse músculo está encurtado que você não está inclinando. E esse raciocínio serve para qualquer articulação, tá? Mas sim porque a articulação está bloqueada, porque o nervo está mecanosensível demais e está impedindo aquele movimento. Quando eu trato um paciente com dor cervical ou com dor lombar somente com alongamento ou usando alongamentos, eu não estou pensando de forma profunda, eu estou pensando de forma rasa e superficial. E se a gente pensar um pouco mais, se a gente for um pouco mais profundo, a mecanosensibilidade do nervo vai fazer com que esse alongamento, se o paciente for capaz de realizar, gere uma asfixia neural. Ou seja, a gente chama tecnicamente de isquemia, tá, pessoal? Vai haver uma redução do fluxo de oxigênio dentro do nervo. E aí, tecnicamente, a gente chama de redução do fluxo axoplasmático. Só porque você está alongando aquela região que dói. E aí pense quantas pessoas em academias, em estúdios de pilates, em ambulatórios, em aulas de yoga, estão com dor ciática na perna ou com dor mediana no braço. Mediana porque o nervo do braço é o mediano que vai até lá, né? O mais comum é o mediano, mas pode pegar qualquer outro nervo. Quantas pessoas estão com dor cervical irradiada para o braço e dentro desses centros estão fazendo alongamento? Você entende o tamanho do problema? E aí, o que que acontece? O alongamento, ele vai agir do ponto de vista superficial na musculatura, é, melhorando a mobilidade dos filamentos de actina e miosina dentro do sarcômero, que é a unidade contrátil da musculatura. E isso também vai gerar nocicepção. E a nocicepção vai despolarizar íons, canais de cálcio. E essa sinalização no primeiro neurônio vai subir pela medula e vai chegar no cérebro. Ou seja, esse alongamento também vai gerar alívio da dor. Só que esse alívio da dor é momentâneo. Então o paciente sai com aquela impressão de que está melhor, porque fez alongamento e fica fazendo alongamento para o resto da vida. Aí eu vou pausar para contar uma história aqui para você agora. Deus que me livre, um veneno para o processo, com certeza, Sabrina. Alongamento para dores irradiadas é um veneno. Eu já vi muita gente não melhorar e já vi muita gente piorar fazendo. E eu vou parar para te contar uma história aqui agora. Certa vez eu atendi um atleta de jiu-jitsu. Esse atleta de jiu-jitsu tinha tomado um armlock. Armlock é uma chave de braço. Esqueci o termo técnico, tá? Eu já fiz jiu-jitsu, mas foi por muito pouco tempo, então não posso estar falando alguma besteira aqui. Mas ele tomou a chave no pescoço, e quando ele tomou a chave, que ele bateu para o cara soltar ele, num treino que ele chama de rola, ele sentiu uma fisgada e ele falou assim: Nossa, eu acho que alguma vértebra saiu do lugar. Beleza. Aí ele foi num quiropraxista. O quiropraxista avaliou ele manualmente, inspecionou visualmente e falou: realmente o seu pescoço está rodado. Colocou o paciente no simetrógrafo, que é aquele papel que fica na parede de avaliação postural com linhas retas, horizontais e verticais. Botou ele no simetrógrafo assim e tirou a foto e mostrou para ele. Tá vendo como o seu pescoço está rodado? Sua vértebra realmente rodou. Aí deitou o paciente na maca, fez uma manipulação cervical, fez uma manipulação lombar, fez outras manipulações e levantou ele, colocou no cimetrógrafo e tirou a foto. E olha só como você tá. E ele ficou encantado, porque depois da terapia manual das manipulações, ele ficou completamente alinhado no cimetrógrafo. Mal sabia ele que isso não significava absolutamente nada. A manipulação não colocou a vértebra no lugar, porque a vértebra nunca tinha saído do lugar. A manipulação, ela agiu neurofisiologicamente num mecanismo que a gente chama de simpatoexcitação. A simpatoexcitação agiu no cérebro e o cérebro liberou analgésico e reduziu tensão muscular momentaneamente.
Essa redução momentânea fez com que musculaturas que estavam tensas e o comportamento de hipervigilância dele reduzisse. E ao reduzir o comportamento de hipervigilância, ele estava alinhado na foto. O que ele só foi perceber que era momentâneo porque ele fez 18, ou foi 16 ou 18 sessões com a quiropraxia, e sempre ia e voltava o sintoma dele cervical depois dessa chave que ele tomou no pescoço. Aí ele procurou um cara que ele dizia ser mais especialista ainda. Aí chamou, quando eu perguntei qual era a especialidade, ele falou que era um osteopata. As pessoas têm essa ideia de que osteopatas sabem mais que quiropraxistas, né? Mas não é verdade isso não. Existe muito quiropraxista que é tão bom quanto osteopata e até melhor. Tudo depende do esforço que o cara coloca no estudo, tá? Agora, independente de ser osteopata ou quiropraxista, ele precisa saber quando usar a terapia manual, independente de qual especialidade. Então não tem isso de quem é melhor, tá? Só para clarear para você. No osteopata, o osteopata disse para ele que o fígado dele estava em disfunção e começou a mexer na barriga dele. E explicou para ele que tinha um ligamento no fígado que prendia o ombro e que essa prisão que o ligamento fazia no ombro fazia com que a cervical dele entrasse em disfunção. E aí mexeu na barriga desse cara, né? E esse cara melhorou. Olha só, ele melhorou. Qual o mecanismo dessa melhora? A mudança de desfecho, expectativa positiva que o paciente tem. Essa expectativa positiva, mediante de uma explicação brilhante, que eu também já fiz no meu início de graduação lá, saí da faculdade em 2014, né? Então, 2017 ali eu tava. Na verdade, 2016 eu já tava atendendo terapia manual muito forte, mas em 2017 eu terminei a pós de osteopatia e eu atendia só osteopatia. Eu era um osteopateta. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Não é com falta de respeito, não, é só pra fazer piada mesmo. Eu acredito que o fisioterapeuta que utiliza uma técnica só, que é vidrado naquela técnica, que se ultra especializa naquela técnica, além dele prejudicar o paciente, ele deixa muito dinheiro de faturamento na mesa, porque o paciente ele precisa de outras coisas, nenhuma técnica. E olhe que nesses 11 anos, todas as técnicas da área musculoesquelética eu já fiz formação, já repeti formação, já tirei certificado internacional, enfim. Eu tenho uma grande experiência nessas técnicas de terapia manual, nessas técnicas de tratamento da dor na área musculoesquelética. E eu já entendi que o paciente nunca vai precisar só de osteopatia, só de exercício terapêutico, só de PNF, só de Mackenzie, só de CFT. O paciente precisa de várias coisas em conjuntos em momentos diferentes. Mas voltando ao ponto, é, a explicação fantástica que o osteopata deu a ele fez com que, nossa, esse cara é o cara, ele descobriu a causa do meu problema, minha dor melhorou e realmente a dor dele melhorou por uns 14 dias. 14 dias depois, a dor dele voltou. E aí ele foi percebendo que as sessões de osteopatia faziam cada vez menos efeito. Porque o cara vendeu a osteopatia para ele assim, sem saber quantas sessões o cara ia precisar. O cara ia, pagava cerca de R$ 500 para fazer uma, e aí via quanto tempo o corpo dele ia ficar bem e voltava. Aí o primeiro retorno foi com 14 dias. O outro retorno foi com 3 dias. O quarto retorno foi no dia seguinte. Ele foi percebendo que as sessões de osteopatia iam fazendo cada vez menos efeito. E aí ele abandonou a osteopatia depois de ter feito 4 ou 5 sessões, não lembro agora. E aí, pessoal, esse cara passaram-se 10 anos. 10 anos desde essa chave que ele tomou, né? E toda essa experiência que eu tô contando pra vocês. 10 anos depois ele pousou lá no consultório. E quando ele chegou lá no consultório, eu examinei a cervical dele. Fiz o FR teste, fiz ADM final, fiz pressão em cada esclerótomo de processo espinhoso, de processo transverso, de todos os segmentos cervicais dele. Palpei torácica, fiz todo o exame de movimento torácico, fiz todo o exame de movimento de ombro. E falei para ele, olha, a gente não conseguiu encontrar nenhuma disfunção tratável. O que a gente encontrou foi tensão muscular excessiva. Por que que você se acha tenso? Por que que você acha, você se acha tenso? Ele falou sim. E por que que você acha que você acumula tanta tensão nessa região de trapézio? Você acha que isso só aconteceu depois da chave que você tomou há 10 anos atrás ou você já tinha essa tensão em trapézio? Ele não, doutor, é porque jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu faz a gente ter muita força aqui no ombro, no trapézio.
Ah, e se você parar pra analisar praticantes de jiu-jitsu, realmente é uma galera troncuda, parruda de abdômen, parruda de quadril, parece uma tábua de tanta força isométrica que eles fazem. E eu falei, ó, essa tensão já estava aí antes de você tomar a chave. Beleza? Você concorda? Ele concorda. Então, eu quero que você me diga, em 10 anos de dor, você com certeza já aprendeu a fazer alguma coisa que melhora você, que alivia essa sua dor. O que é que você faz? Ele, doutor, eu rodo para a esquerda. Eu, por que que você roda para a esquerda? Ele, porque a chave que eu tomei foi rodando para a direita e eu senti sair do lugar. Ainda, depois de 10 anos, ele ainda falando que acredita que a vértebra saiu do lugar. Então, para ele era muito lógico. Ele tomou a chave rodando o pescoço para a direita, ele começava a rodar para a esquerda várias vezes e isso aliviava ele. E aí eu dei risada e perguntei: e quantas vezes você faz isso no dia? Aí ele, se pá, umas 10. Aí eu, não, 10 é pouco. Eu acho que eu faço umas 20 vezes no dia isso aqui, viu? E eu falei, é sério? Aí ele falou, é sério. Eu falei, e olha só, não tem funcionado, né? Tanto que você me procurou. Por que que você continua fazendo? Ele acha que viciou já, e fazendo na minha frente, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou vender um tratamento pra você porque eu não sei o que é que eu tô tratando. Eu já vi muita gente com dor cervical. Eu já vi alguma quantidade considerável de atletas de jiu-jitsu que vieram até mim depois de tomar uma chave. Mas você é o único que tá com uma coisa que a gente chama de hipervigilância. Às vezes, vê só se às vezes você tá sem dor no pescoço e mesmo assim você tá rodando para a esquerda. Aí ele deu risada, confirmando que realmente ele faz isso até muitas vezes quando ele não tem dor. Então, toda vez que você roda para a esquerda, você avisa para o seu cérebro que tem algo errado. Você hipermonitora a região. E tudo que você dá foco cresce. No seu cérebro é a mesma coisa. A representação no seu cérebro, a representação cortical do seu trapézio no seu cérebro é gigantesca. Então você vai sentir muito essa dor até você parar de fazer isso. Então vamos fazer um combinado. Hoje a gente vai te ensinar dois movimentos apenas para relaxar essa musculatura. Aí eu ensinei para ele protusão de ombro deitado de lado e ensinei para ele flexão cervical repetida, para relaxar a musculatura do pescoço e relaxar a musculatura do trapézio. E aí perceba que o foco do movimento não é a hipervigilância para corrigir algo como ele tem. O foco do movimento é relaxar. Então, falando ainda sobre o aspecto de comunicação terapêutica, o que o paciente acredita que está fazendo interfere no resultado dele. Porque quando ele rodava repetidamente, porque toda vez que eu explico isso aos meus alunos perguntam, mas Caio, você não trocou um movimento por outro, ele não vai continuar hipervigilante? Não. Porque a hipervigilância é uma característica de pensamento, mental, de foco no que o paciente coloca. Então, vê se não faz sentido. Quando ele rodava para a esquerda de forma repetida, ele rodava porque ele tentava corrigir uma rotação de uma suposta vértebra. Quando ele fazia protusão de ombro deitado de lado e quando ele fazia flexão, não era para corrigir rotação de nada. A meta era relaxar a musculatura do trapézio. Você entende que a parada é completamente diferente por causa do comando verbal que eu ensinei para ele? Pronto. Dito isso, você vai fazer só isso aí e vai ficar 3 semanas sem rodar para a esquerda. Você saiu de lá com o celular para apitar de 40 em 40 minutos. Eu fiz ele botar o alarme todos os dias na minha frente, de 40 em 40 minutos, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Pro celular tocar o tempo todo para lembrar ele que ele não pode rodar pra esquerda. E eu falei pra ele, ó, se em 3 semanas você não melhorar consideravelmente disso aí, você volta aqui que aí eu te vendo um tratamento, mesmo que seja no escuro. E aí eu ia focar, obviamente, só em relaxamento de trapézio, só em relaxamento muscular, enfim. Porque eu não tinha encontrado nada tratável na avaliação dele. 3 semanas depois ele mandou uma mensagem: Doutor, 95% melhor, quase não sinto nada. Meu Deus, porque ninguém nunca me ensinou isso. Eu já fui mais de 10 ortopedistas, vários fisioterapeutas, e ninguém nunca me falou isso. Pois é, porque talvez ninguém nunca tinha rastreado o seu comportamento. Por que que eu contei tudo isso aqui para você? Porque muitas vezes o paciente está fazendo alongamentos, ó, na cervical, na lombar, no ciático, no braço, porque está doendo. Só que esse alongamento, na mente do paciente, é um alongamento para corrigir algo que está danificado. A mentalidade do paciente é de correção de algo que está danificado.
E ao invés de estar realmente tratando um objetivo de relaxamento muscular, ele está simplesmente aumentando a hipervigilância no sintoma dele. E isso perpetuando dor, perpetuando dor. Contei toda essa história aqui para te dizer, o alongamento só é tratamento para encurtamento. Não é tratamento para dor cervical, para dor lombar, nem para dor de hérnia de disco, beleza? Deixa eu ver a pergunta aqui. Tem um caso desafiador de uma paciente com hérnia de disco cervical que não tem melhorado o esperado. Se possível, podemos falar sobre. Estou com alguns exames de imagem agora. Pode falar aí, se eu puder ajudar, será um prazer. Então vamos lá. Qual o quinto mito? O quinto mito é ozonioterapia. Gente, ozonioterapia chegou como um fenômeno, né? Ozonioterapia chegou no mercado para vender tratamento injetável, tratamento novo para diversos fisioterapeutas. E aí a galera que tá naquela onda de, eu quero fazer alguma coisa nova para melhorar o resultado financeiro da minha clínica, tem coisas aqui que eu não ofereço. Então tem uns empresários que na fisioterapia que eles pensam assim, quanto mais procedimento diferente tiver, mais eu vendo. E tem uns empresários na fisioterapia que pensam, eu preciso saber o que realmente funciona para vender o que o paciente realmente precisa. E eu não preciso realmente ter todas as técnicas possíveis do mercado. Eu sou esse tipo de empresário. E não condeno quem pensa diferente de mim, tá? Só tô dando uma alternativa para vocês. Essa galera comprou o curso de ozonioterapia a milhares de reais para aplicar ozônio pelo ouvido, ozônio injetável pelo reto, né? Ozônio pelo nariz, eu já vi, porque o ozônio teria uma propriedade antibacteriana. E a dor lombar, a hérnia de disco, seria causada por uma bactéria. E o ozônio seria capaz de matar essa bactéria. Se a gente abrir aqui o clinicaltrials.gov, que é o site internacional onde todos os ensaios clínicos controlados randomizados precisam estar registrados, e buscar ozonotherapy, você vai encontrar um registro de ensaio clínico que não terminou. Um que não terminou. Mais nenhum. Então, eu não vejo por que a ozonioterapia ganhou tanto espaço mercadologicamente falando para vender tratamentos para dor. Porque o que a gente tem de evidência científica para que o ozônio funcione é de procedimento odontológico, velho. A ozonioterapia tem resultado para procedimento dentístico, não para dor. Porque a dor na lombar não é causada por uma bactéria, véi. Então, a ozonoterapia é um mito absurdo. Muita gente usa para estética, para lipedema, muita gente usa para flacidez, muita gente usa. Enfim, é uma loucura sem tamanho e é uma indústria que só cresce. Eu fico abismado com como os pacientes ainda caem nessas falácias. Porque a gente está aqui produzindo um conteúdo desse para vocês, mas tem mil outros colegas que estão produzindo o que vende. E, gente, para eu vender ozonoterapia hoje, precisa sair um ensaio clínico, uma revisão sistemática mostrando que funciona para alguma coisa. Se não mostra que funciona, eu não vou na hype do mercado vender uma coisa, porque eu penso que aquele paciente pode ser minha mãe, pode ser minha mulher, pode ser meu filho, um dia, comprando um tratamento numa esperança de melhorar de uma dor crônica de forma desnecessária, sendo enganado, pô. Porque eu entendo que existem muitos profissionais que são ignorantes do ponto de vista científico e, chegou o instrutor argentino, o instrutor canadense, o instrutor americano aqui no Brasil para dar o melhor curso do mundo de ozonoterapia. O cara vai lá comprar baseado no argumento de autoridade. O argumento de autoridade é: esse cara é muito bom, esse cara tem uma clínica super sofisticada nos Estados Unidos, veio pro Brasil dar o curso, eu vou aprender com ele. E faz super sentido. Só que o cara não sabe prática baseada em evidência para entender que aquela coisa não funciona. Ele vai pelo argumento de autoridade. Então, tem profissionais que são ignorantes. Não é ignorante de grosseria pejorativamente falando, não, pessoal. É ignorante do ponto de vista de não ter acesso ao conhecimento de método de pesquisa. E existem profissionais que realmente são charlatões. Eles sabem que aquilo não funciona, mas aquilo vende. E aí, por causa disso, eles continuam vendendo, tá? Então, a ozonoterapia também é um mito. E o último mito, a gente vai falar sobre liberação miofascial, que vai entrar no paradigma do alongamento. O paradigma da liberação é o seguinte: eu tô aqui com tecido, finge que é minha coluna, tá?
Eu tenho tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo é frouxo porque precisa de permeabilidade na membrana para trocar íons, para ter influxo de cálcio, por aí vai. E o tecido conjuntivo denso é denso porque precisa dar sustentação e força. A tão falada fáscia. Liberação miofacial. Eu exerço uma pressão contínua ou uma pressão intermitente, deslizante em determinado tecido, lesionando a região do tecido conjuntivo frouxo através de um barotrauma, porque pressão é barotrauma, desensibilizando o nociceptor e mecanoceptor do tecido conjuntivo frouxo, gerando quebras do tecido colágeno para que aquele colágeno se densifique mais no tecido conjuntivo frouxo. Então, o tecido que é frouxo, porque Deus fez assim, está sendo densificado por uma técnica de pressão contínua, que é a liberação miofascial. Depois que eu densifico o tecido conjuntivo frouxo, eu vou no tecido conjuntivo denso para afrouxá-lo. Qual a plausibilidade disso? Deus fez uma coisa frouxa e outra densa. Aí eu vou botar uma técnica chamada liberação miofascial que vai densificar o frouxo e afrouxar o denso. Entendeu onde eu quero chegar? Ou seja, liberação miofascial não tem plausibilidade biológica. Ou seja, não deveria ser vendida, não deveria nem sequer ser pesquisada. Mas como entrou numa hype muito grande, há uns 4 ou 5 anos atrás, várias pesquisas foram feitas. Entre essas pesquisas, revisões Cochrane, que mostram que adicionar a um programa de tratamento fisioterapêutico baseado em movimento, liberação miofascial manual ou instrumental, não adiciona benefícios no tratamento da dor dos pacientes. Ah, Caio, mas eu faço meu paciente melhora. Se você tá com... Eu tô com dor de cabeça aqui agora. Eu vou pegar na minha têmpora e vou massagear minha têmpora. A sensação de bem-estar é extremamente relaxante. Eu sinto que a dor local ela se espalha e diminui um pouquinho e eu fico fazendo. Quando eu largar a massagem no temporal, que é a musculatura do meu crânio que está aliviando o meu sintoma, eu vou ficar alguns períodos sem dor. Por quê? O toque estimula o nociceptor vai para o corno posterior da medula, que acende a tálamo, hipotálamo, e em frações de segundos liberam analgésicos. O toque é terapêutico. Se você sentar na mesa de bar para conversar com seus amigos, você vai ter um momento de distração extrema que vai liberar analgésico no seu organismo. Aquilo vai tratar a sua dor de cabeça, você vai melhorar momentaneamente. Até que a história natural da dor de cabeça passe, ou até que você use um remédio ou use uma técnica de fisioterapia para melhorar aquela dor de cabeça, entende? Então, a liberação miofascial, quando melhora o paciente, é momentaneamente. Sem contar que a maioria dos pacientes que a gente atende que falam sobre liberação miofascial falam sobre um sofrimento severo durante a prática. Eu acredito que não faz sentido e não tem efetividade para dor crônica, então por isso ela é um mito. Várias revisões sistemáticas mostrando que não adiciona benefícios ao tratamento, mas ainda assim é vendida em protocolo de recovery, que também é um outro mito, porque o recovery é alimentação e sono e não botinhas de compressão pneumática, de gelo, com banheiras de contraste, banheiras de você tomar banho frio, depois banho mergulhar em água fria, depois em água quente, fazer banho de contraste, descer para fazer massagens específicas e liberações. A, a gente tem que aprender a diferenciar sensação de bem-estar de controle da dor. O bem-estar é muito importante para que você tenha com determinada frequência, para que você tenha uma vida tranquila e que você consiga diminuir a dor. Mas controle da dor é outra coisa completamente diferente de bem-estar. Você quer bem-estar, vai conversar com seus amigos, vai ligar para aquele familiar que você nunca mais vê, que você tem saudade, vá fazer sexo com sua esposa, vá viajar, vá pedalar. Para mim, quando eu quero ter bem-estar, eu tô desesperado, tô estressado, tô triste, tô sem dormir, eu vou pedalar e fico de boa. Isso é bem-estar. Mas pedalar não trata a minha dor. Pedalar é um coadjuvante de exercício físico que vai ajudar na minha dor, mas tratamento é outra coisa, entende? Então, pessoal, core, postura, fortalecimento, alongamento, ozônio e liberação são mitos. Vamos lá. Sabrina, obrigado aí pela colaboração, viu, Sabrina? Sabrina. Vamos lá. Paciente mulher, 47 anos, fez em agosto o exame de eletroneuromiografia e apontou sinais de comprometimento pré-ganglionar crônico do segmento C6 e C7 bilateral de forma mais intensa à esquerda, em miótomo de C7, e de fato as dores são dor no escaleno esquerdo, irradiado para trapézio, bíceps, epicôndilos com sensação de choque fisgado e limitação de movimento do ombro.
Sobre a ressonância magnética, a discopatia degenerativa de C5 a C7 somente. No teste provocativo da hérnia, a dor é positiva. Isso é o teste neurodinâmico para o braço, né? Tensão neuroadversa do braço é positiva. Para ambos os lados, em escaleno e trapézio. Ou você pode estar fazendo pressão de raízes, né? Só deprimindo o ombro e fazendo inclinação contrária à depressão do ombro para tensionar a raiz nervosa, né? O paciente foi comerciante por mais de 20 anos e tinha uma oficina de moto que trabalhava no caixa com o marido. Relata ser uma fase muito estressante, olha. Observei alterações na ATM. Ela disse ter placa, mas não usar rotineiramente e notar que está passando o dia com mordida apertada. Como se fosse aquela raiva contida o tempo todo. Treina pesado na academia e comenta que por atingir carga máxima sempre faz careta para sufocar a carga. Não pode, né? Tem que treinar feliz. O rosto não tem nada a ver com a força que ela está fazendo. É uma exposição, uma dessensibilização sistemática difícil do paciente aderir, mas tem jeito. Então, qualquer abordagem que tenhamos em consultório, ela não mantém por 2 dias. Não adere às orientações domiciliares e diz estar impaciente por isso. Nota que esteja passando por problemas emocionais, mas não admite nem busca ajuda para isso. Bom, caso rico, obrigado por compartilhar. É o seguinte, pelo exame, eu preciso de alguns sinais para determinar o diagnóstico. Então pense, com tudo que você me falou aí, existem 18 probabilidades diagnósticas, mas a mais provável é de uma radiculopatia cervical. Então, na radiculopatia cervical, basicamente, você vai ter a manobra de distração, onde você traciona a cabeça para o teto com ela sentada relaxada, gerando alívio da dor no braço. A manobra de compressão, onde você inclina para o lado da dor e pressiona axialmente, no sentido caudal, a cabeça da paciente para o lado da dor, é positiva, aumentando a dor, no caso à esquerda, né? A rotação para o lado esquerdo é menor que 60 graus e o teste de tensão neuroadversa no braço é positivo. Ela entrou em todos esses critérios, ela tem uma radiculopatia cervical. E aí, Sabrina, se ela tá impaciente, eu não sei há quanto tempo ela tá com você, mas deixa eu buscar aqui. Prognosis of acute and chronic neck pain. Para ver se eu acho ele logo de cara. Se não for esse, é o outro artigo. Vou botar aqui PubMed também. Não é o de 2004. Não tá aqui. Mas eu mostro nos stories amanhã esse artigo, tá? Não é esse 2004, é 2019. Hum, deixa eu ver se é esse primeiro aqui. Ó só, não é esse não, mas eu mostro essa semana, tá? Então a gente buscou aqui os descritores Prognosis of. A gente buscou aqui, ó. Cadê? A gente buscou assim, ó. Prognosis of Acute and Chronic Neck Pain PubMed, tá? E aí apareceram vários aqui, tá? Mas eu não tenho certeza de qual é. Mas é que tá dentro do curso. Eu vou ver o slide que eu uso ele para te mostrar o artigo que eu uso, tá? Mas quando eu entro no primeiro aqui, a gente fala de 7 a 52 semanas, né? Para perceber a recuperação. Então, no artigo que eu uso dentro do curso, o autor fala em 24 a 36 meses de prognóstico para esse problema. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um tempo de tratamento muito grande. 24 meses para tratar uma dor no pescoço irradiada para o braço. 36 meses. Já imaginou 3 anos tratando o paciente? Na prática, o que é que eu faço? Eu vendo 1 ano de tratamento. Eu já tive pacientes que em 1 ano fizeram 22 consultas, eu já tive pacientes que em 1 ano fizeram 18 consultas, eu já tive pacientes que em 1 ano fizeram 36 consultas, porque o problema ele é episódico e recorrente, vai e volta e tem vários fatores associados, né? Por exemplo, o que é que a gente pensa de apertamento? A placa atrapalha. Pensa que a gente tem um reflexo neurológico de endireitamento.
Se você tá em pé aí agora e eu te empurro para trás pelo peito, automaticamente a ponta dos seus pés sobem, não é mesmo? E se a ponta dos seus pés sobem, é porque o seu centro de gravidade está saindo do eixo. E aí toda a cadeia anterior de sua musculatura faz força para você não cair para trás. Na ATM não é diferente. Se eu boto uma placa para conter quebra de dente esteticamente, eu aperto mais. Se eu aperto mais, eu desencadeio mais tensão de face. E quando a gente pensa em apertamento, briquismo ou bruxismo, a gente pensa em ansiedade. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em projeção catastrófica de futuro num cenário que ela julga não poder controlar. E aí eu falo tudo isso para o paciente. Quando eu falo essas coisas para o paciente às vezes se emociona, às vezes abre a situação. E depois dele abrir a situação, eu só escuto. Porque eu não sou psicólogo, né? Então eu não posso intervir psicologicamente. Eu só escuto e ao final da escuta eu pergunto se ele se sentiu melhor em contar isso para mim. Todos os pacientes que eu fiz essa pergunta, esse processo, eles se sentiram melhores só de abrir o problema. E só de abrir o problema, eu trago à tona do inconsciente para o consciente uma coisa que o paciente achava que não estava atrapalhando ele. E só de olhar com mais atenção para esse aspecto, seja ele emocional, social, relacionamento, enfim, só de olhar com mais atenção, o paciente já desbloqueia bulbo rostroventral e substância cinzenta periaquedutal, liberando analgésicos. E isso já começa o processo de melhora. E depois eu parto para a reflexão, para o questionamento socrático, né? Se você se sentiu tão bem falando isso comigo, imagine falando com uma pessoa preparada que poderia te falar coisas para te ajudar ainda mais. E aí o paciente tem o making sense of pain, né? Que é quando o processo fez sentido para ele. Esse paciente aceita o meu encaminhamento para o psicólogo de uma forma muito mais, é, de uma forma muito mais fácil, né? Então, eu vejo aspectos psicológicos no seu relato, né? Mas precisaria de um questionamento bem, uma comunicação bem empática com ela, né? Que mais aqui? O relato dela de estar passando por uma fase muito estressante, eu explicaria sobre a reatividade de estresse na amígdala, sobre o processo de cortisol, para que o paciente entenda que o processo de estresse colabora com o sintoma. E eu usaria de sensibilização sistemática para paciente começar a fazer força no consultório, botaria kettlebell para ela pegar peso, sem fazer careta. O que é que eu explico para o paciente? Ó, paciente, quando você faz um movimento e você já franze a testa, fecha os olhos, morde os dentes, faz oclusão temporomandibular, você já avisa para o seu cérebro que tem algo errado ali, que ele já está detectando ameaça. E você antecipa a experiência de dor. Essa antecipação da experiência de dor gera dor. Você não ia sentir dor no movimento, mas você sentiu só porque se preparou para mover. Não prepara, faz relaxado, desfranze a testa, abre os olhos o tempo todo, nada de fechar os olhos e fazer um movimento. Faça força e entenda que a musculatura do rosto precisa estar relaxada. A musculatura do pescoço precisa estar relaxada. Vai fazer força só no segmento que precisa fazer força, né? Não sei se eu comenta que para atingir carga máxima sempre faz careta suportar carga. Outra coisa que eu trabalho também é com tracking, né? Que é o controle do volume de exercício. E eu ensinaria a ela todas as variáveis de exercício que ela pode intensificar o treino sem necessariamente pegar tanto peso, tá? E talvez para durante o processo de tratamento ser claro com isso, ser claro com ela em relação a isso, pode te ajudar a ter ganhos maiores do que 2 dias, beleza, Sabrina? Uma outra coisa que eu faço também, eu tenho um desenho dentro do consultório que eu faço umas ondinhas mostrando o episódio que é recorrente, o nível dos sintomas de ir e voltar, e mostro a linha de base. Na linha de base, eu mostro todos os fatores psicológicos que podem afetar o sintoma dela. E aí explico cada um deles, né? Geralmente, quando eu chego no que está afetando o paciente reporta que realmente isso aqui está me pegando. E faz sentido que toda vez que isso te pega, você sente mais dor. E ela e o Making Sense of Pain vai entrando, né? Então ela adere mais ao meu tratamento, aceita a psicologia com acompanhamento e vai melhorando cada vez mais, né? Sim, será possível falar com ela. Estou atendendo o irmão dela. Ela que indicou. Então sinto que posso, de forma empática, falar sobre isso. Ela é hipertrofiada, muito linda e definida para a idade. Sinto que será difícil reduzir volume e carga. Tá, aí você
você tá fazendo o que a maioria dos meus alunos fazem, né? Que é supondo um desfecho futuro, né? Eu brinco com eles que a gente não supõe nada, a gente só testa, né? Se realmente for uma dificuldade para ela, vai ser uma coisa que vocês vão ter que encarar juntas, né? Mas geralmente quando a gente explica esse processo para o paciente toma consciência. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é fisiculturista e ele usa anabolizantes. E ele tem uma tendinopatia crônica do extensor do cotovelo. E ele faz o treino do mesmo jeito como se não tivesse a tendinopatia. E quando eu fui rastrear o volume de exercício dele, ele estava num volume de 48 séries no treino de membro superior para costas, onde ele pegava bíceps. E só para você ter ideia, 48 séries em um treino é mais do que o dobro do que ele precisaria pegar para uma semana inteira, mesmo usando hormônios. Então eu falei para ele, ó, se você quiser realmente tratar isso aí comigo, você vai ter que reduzir abruptamente o volume de exercício. E aí vão ter que ter outras variáveis que a gente vai controlar para que seu exercício continue intenso, sem necessariamente a carga ser um fator de intensidade, né? Tem vários outros fatores. E aí, você está disposto a isso? Porque senão seu tratamento não vai dar resultado. E ele falou que não estava disposto. E ele continuou treinando. Não sei que desfecho deu, mas ele não fechou o tratamento comigo, mas jamais eu falaria para um paciente desse que daria jeito se ele não está disposto a mudar o comportamento que é irritativo, né? Ela confessa que chutou o balde e colocou muita carga no braço durante o processo do nosso tratamento. Essa paciente tem um chip da beleza. Eita, e repôs semana passada. Ela usa hormônio, né? Então ela quer um resultado estético também. Geralmente não é só por reposição hormonal. O volume de séries dela permitido já se torna maior, porque a recuperação dela é muito acelerada. Enfim, vai ser BO aí pra você, viu? Desejo boa sorte. Enfim, obrigado pela participação aí. Qualquer coisa, estamos aí. Se tiverem mais perguntas. Então, vamos finalizar aqui a live, tá, pessoal? Respondendo essas últimas perguntas aqui. Brevemente, quais são os profissionais que eu devo procurar? Então, com as respostas que eu já dei para vocês aqui, a gente tem dois profissionais prioritários para procurar: médico ortopedista e fisioterapeuta musculoesquelético. O médico ortopedista é se você sofreu trauma que é do acidente ou tem aquelas perguntas que eu te fiz positivas, né? O fisioterapeuta em todos os outros casos. Não sofreu trauma que é do acidente, não tem febre junto com a dor, não tem incontinência urinária ou fecal, não perdeu peso sem motivo, não tá com anestesia na região genital, vagina, testículo, pênis. E você é, é, e você não sofreu trauma que é do acidente, né? Já falei trauma que é do acidente. Aí é o fisioterapeuta que vai tratar com você, né? Que você precisa procurar. Procurar o profissional certo é o que vai fazer seu tratamento demorar menos. Porque quando você tem aquelas perguntas positivas e procura o físio, e o físio te vende um tratamento mesmo com aquelas perguntas positivas, fatalmente você vai fazer uma fisioterapia que não funciona. Quando você Quando você procura o médico e você não tem essas perguntas positivas, fatalmente você vai fazer ressonância, vai acreditar que a hérnia é culpada do seu sintoma, que é a artrose, que é o abalamento, que é a condromalácia, que é a bursite, e vai fazer uma série de infiltrações, medicações, injeções, bloqueios e até cirurgia desnecessária. Obrigado você pela participação, viu? Enriqueceu aí o conteúdo da live. Então, seguindo, quais são os tratamentos? Aí a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Tratamentos. Tem um artigo chamado The Supermarket of Back Pain, que mostra que 16 profissionais diferentes recebem pacientes com dores na coluna e hernia de disco. Então, tem paciente que vai para o nefrologista porque acha que a dor lombar é por causa de uma pedra no rim, e realmente isso pode acontecer. Tem paciente que vai para o reumatologista porque acha que está com fibromialgia, porque acha que está com alguma doença reumática. Tem paciente que vai para ortopedista porque acha que fraturou alguma coisa que vai precisar de cirurgia. Tem paciente que vai para fisioterapeuta ortopédico para fazer alongamento, para fazer ultrassom, laser, vai para acupunturista. Tem paciente que vai para osteopata para mexer em manipulação visceral e por aí vai. Tem paciente que vai para quiropraxista para colocar vértebra no lugar, para fazer manipulação estalo porque acha gostoso e acha que vai melhorar com isso.
Mas o que é que eu tenho para te dizer? Desses 16 profissionais que recebem um paciente com dor nas costas, seja por hernia de disco ou não, seja na lombar ou na cervical, não há consenso sobre os tratamentos. Cada um te dá um diagnóstico diferente e você fica perdido. O que eu tenho para te falar é que o tratamento precisa ser ativo, ou seja, você precisa entender e participar. Então, a base do tratamento padrão ouro é exercício. Alguns pacientes não vão responder inicialmente a exercício e vão precisar de bloqueios. Mas não é bloqueio para sentar na mesa e tomar soro azul na veia. Não é bloqueio para sentar na mesa do médico e fazer super soro da longevidade. Não é bloqueio venoso, é bloqueio transforaminal. Você vai para o centro cirúrgico, toma anestesia e o médico coloca a agulha lá na raiz nervosa afetada para despejar corticoide. A dispersão do corticoide lá nesse procedimento pode fazer com que você passe a responder ao movimento. De qualquer sorte, movimento é o tratamento para você. Uma outra coisa que pode te beneficiar aí, né? Você vai ajustar o sono, fazendo uma boa higiene do sono, vai controlar a água, 35 ml por quilo de peso, vai controlar a alimentação, tirando tudo que é industrializado e colocando comida orgânica, comida natural. Orgânica não, comida natural, porque orgânico já entra em outro patamar, né? E mastigar alimentos de verdade e não necessariamente alimentos industrializados. O controle de estresse com muita regulação emocional. Tudo isso vai ajudar você no tratamento. Então, o tratamento, ele prioritariamente é com movimento. O movimento, ele pode ser feito por fisioterapeuta especializado, por educador físico ou, ou exercícios que você goste de fazer. Então, tem um paciente com dor na lombar, com dor na cervical, que entra na zumba e melhora, que entra na dança do ventre e melhora. Tem paciente que gosta de caminhar e melhora? Tem. Tem paciente que gosta de fazer levantamento de peso, weightlifting, melhora? Tem. A gente é muito negociável quanto ao exercício que o paciente vai querer fazer. Agora, muitas vezes, o paciente que escolhe o exercício que vai fazer não melhora. E é nessa condição que você precisa do fisioterapeuta, porque aí o seu exercício não pode mais ser aleatório. O seu exercício precisa ser específico e ser fundamentado em alguns princípios. Primeiro princípio é de preferência direcional, quando não tiver o de habituação, quando não tiver é o de violação da expectativa. A ordem desses exercícios vai ser de desobstrução articular, de redução da mecanosensibilidade neural, de aumento do condicionamento físico. Não melhorou com tudo isso, a gente vai controlar a quantidade de passos, a gente vai controlar a quantidade de andares de escada, a gente vai controlar a quantidade de tempo que você fica de pé e não sentado, interrompendo posturas mantidas, por exemplo. Não melhorou com tudo isso, você precisa de tudo isso e mais medicação. Então, existe uma linha, existe um guideline da intervenção mínima mais efetiva possível até a intervenção máxima que pode ser efetiva. E aí, quando o paciente pensa nisso, nessa explicação, o paciente pensa, vou fazer logo a cirurgia que resolve logo de vez o problema. Não é bem assim. Existe uma coisa chamada síndrome de falha cirúrgica, que acontece na maioria das vezes em pacientes que têm dor na coluna por mais de 3 meses. Então, quando sua dor é crônica, a remoção do fragmento da hérnia ela não é mais a responsável pelo sintoma isoladamente. Você vai remover o fragmento e vai tratar a dor nociceptiva química inflamatória. A dor neuropática periférica, por exemplo, você vai resolver. Mas se essa dor passou de 3 meses, há uma grande chance da dor nociceptiva química inflamatória neuropática periférica virar uma dor nociplástica. E a dor nociplástica é uma dor mediada por alterações no processamento do sistema nervoso. Então, se você tem esse tipo de dor, você vai fazer cirurgia e vai continuar com dor. Então não é bem assim uma escadinha. Faço alongamento primeiro, yoga depois, fortalecimento na academia depois faço fisioterapia aquática, depois faço fisioterapia no solo com bola suíça, depois vou para um osteopata, depois vou para um quiropraxista, nada resolveu, agora eu vou fazer cirurgia. Porque a cirurgia é o melhor de todos. Não existe isso, tá? Não existe essa hierarquia de ordem. Existe coisas efetivas e coisas inefetivas. Primeiro passo, entender o problema, saber por que dói, saber o que fazer para melhorar e o que fazer para evitar a recorrência. Entender o problema na sua especialidade, na sua individualidade, você vai participar do tratamento. Prescrição de exercício para melhora do condicionamento físico. Prescrição de exercício para desobstrução articular. Prescrição de exercício para redução da mecanosensibilidade neural. E assim vai. Beleza? Então, os tratamentos são esses. Como eles agem, já expliquei como eles agem, né? Eles agem no sistema nervoso central
fazendo com que a liberação de analgésicos sejam intensos. E aí, compressão, pinçamento de nervo, isso realmente acontece? Realmente acontece em 4% dos casos. A hérnia de disco fica tão grande que comprime o nervo, irradia dor na perna e movimento não melhora o paciente. Se você for esse paciente que tem uma dor na coluna, na cervical, que irradia para lombar, que irradia para a perna ou para o braço, e você passou 12 semanas com a fisioterapia especializada e nas 12 semanas você percebeu que nada mudou, perceba, pode ser que a dor esteja igual em 3 meses de tratamento, mas a dor está igual com várias coisas melhorando. Seu tempo de sentado na mesa que você não conseguia ficar 5 minutos, você já fica 2 horas almoçando, 1 hora almoçando, meia hora tomando café. Seu tempo de tolerância a ficar de pé já aumentou. Sua capacidade de tomar banho sozinho, de dobrar a coluna, de pegar objeto no chão, tudo já melhorou, mas a dor continua igual. Isso pode acontecer e você está evoluindo. Agora, se a dor tá igual e nada daquilo melhorou, perdão, e nada daquilo melhorou, meu amigo, você provavelmente é o paciente que está no fisioterapeuta errado ou é o paciente que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então existe a compressão nervosa, mas também existe a compressão falsa, que ele tem todos esses sintomas, mas quando a gente bota um movimento específico, o paciente melhora absurdamente do sintoma, tá? Então, como diferenciar se a hérnia é a causadora da dor? Você precisa do fisioterapeuta para diferenciar. Porque quando a hérnia é causadora da dor, o movimento específico que o fisioterapeuta vai colocar não vai mudar a dor imediatamente. Agora, quando a hérnia não é a causadora da dor, o paciente faz o exercício do físio e melhora imediatamente, mesmo com a hérnia mostrando na ressonância. Quanto tempo dura o tratamento? Depende. Se a sua hérnia de disco se manifestar como um bloqueio de movimento, dura 3 meses. Se sua hérnia de disco se manifestar como uma radiculopatia, pode durar 6 meses a 1 ano. Pode durar 1 ano. Se a sua hernia de disco se manifestar como uma síndrome dolorosa crônica, dura 6 meses. Então, depende da manifestação. Você tem a hérnia, mas o conjunto de características, de sinais e sintomas que você manifesta é o que vai determinar o tempo do seu tratamento. Então, só uma avaliação vai confirmar isso aí, beleza? Quando devo recorrer a procedimentos intervencionistas? Quando você tiver na 12ª semana de tratamento especializado na fisioterapia e perceber que nada mudou. Nesse caso, muito antes disso, na verdade, né? Com 6 a 8 semanas, se nada mudou comigo, eu já mando para um médico anestesista fazer um bloqueio transforaminal. E aí o paciente volta. E aí a gente tenta até 3 bloqueios transforaminais no intervalo de 2 meses e continuando fazendo a fisioterapia. Então, quando você perceber, questione seu fisioterapeuta, ó, tô aqui na 6ª semana, na 8ª, na 12ª semana e nada mudou. Será que a gente não tem algo mais para fazer? Porque às vezes o fisioterapeuta fica batendo no peito e dizendo eu resolvo, né, com ego lá em cima e não compartilha o paciente, não encaminha o paciente. Isso não pode acontecer. Se você for um paciente que precisa de direcionamento para outra especialidade, a gente vai lidar. E a gente já te fala isso logo no começo, na primeira consulta. Quando recorrer à cirurgia? Quando você chegar na 12ª semana, já fez bloqueio, já fez a fisioterapia por 12 semanas e nada mudou. Nada mudou. Você vai para cirurgia. Operei e continuo com dor. E agora? Você estava com o fisioterapeuta errado. Você foi para cirurgia achando que fez a fisioterapia certa e não melhorou, mas você não fez a fisioterapia certa. Se você operar e continuar com dor, você está na síndrome de falha cirúrgica. Aí seu tratamento vai precisar de medicações, que geralmente são antidepressivas de ação tricíclica ou dual. Seu tratamento vai precisar da fisioterapia especializada. E seu tratamento vai precisar de terapia cognitivo-comportamental com psicólogo. Vai precisar de 3 especialidades. Por isso que eu falo para você, tá com dor e não sofreu trauma, queda do acidente e não respondeu e não tá positivo naquelas perguntas especiais que eu te fiz, amigo, amiga, vai no fisioterapeuta o mais rápido possível, porque é ele que vai resolver seu BO, tá bom? Agora, se você respondeu positivo para aquelas perguntas, você vai no médico primeiro. Mas não fica nessa de, vou tomar anti-inflamatório, analgésico, vou ficar de repouso. Repouso é contraindicado, inclusive é um mito número 7 que eu não botei aqui. Repouso não é absoluto para crise de coluna. Repouso é relativo. Porque a crise de coluna gera rigidez. Se você fizer repouso, a rigidez aumenta. A crise passa e você está duro, rígido, a articulação não dobra, não estica, sua funcionalidade foi prejudicada.
Pacientes que fazem a cirurgia, o médico testa na hora, assim que acaba a cirurgia, o médico testa na hora e faz a fisioterapia no primeiro DPO, no primeiro dia pós-operatório. Então imagine você que não fez cirurgia. Você precisa fazer o movimento o mais rápido possível. Não faz repouso de jeito nenhum, porque o repouso atrapalha, descondiciona, aumenta a rigidez. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigado quem passou por aqui, quem ficou aqui, quem está assistindo gravado. Lembra que todas as informações que vocês precisam estão aqui na descrição. E se você tiver alguma pergunta, tá me vendo no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode deixar um comentário aí ou ir na caixinha de perguntas nos meus stories, que a gente responde em vídeo ao longo da semana, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.